Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, neste quarto trimestre de 2022, a lição dos adultos, que está trabalhando tematicamente dentro do livro do profeta Ezequiel. Quando eu digo tematicamente, nós já tivemos alguns temas interessantes. Nós já falamos sobre o atalaia de Deus, falamos que o fim vem, falamos sobre a abominação do templo, falamos que a glória de Deus se foi, falamos sobre contra os falsos profetas, falamos sobre a justiça divina propriamente dita, falamos sobre a responsabilidade que é individual, falamos sobre os pastores o bom pastor e os pastores infiéis, falamos sobre Gog e Magog, inclusive encerramos na semana passada, e nesta semana estamos com o tema a restauração nacional e espiritual de Israel. Nacional e espiritual de Israel. A restauração nacional, conforme nós já avisamos e informamos pelos vídeos anteriores, ela já se cumpriu. A nacional cumpriu-se em 1948, quando Israel foi reconhecido pela ONU como nação independente. Israel teve sua soberania reconhecida. Mas veja que o tema é restauração nacional e espiritual. E Ezequiel, no capítulo 37, com o Vale de Ossos Secos, ele fala das duas restaurações, que a carne, os ossos se juntaram, os nervos, a pele, e ficou um grande exército em pé, parado, faltando-lhe o espírito. Pois bem, o que nós comentamos no vídeo anterior fala do espírito, porque Israel vai reconhecer que Jesus Cristo era o seu Messias, é o seu Messias. O Messias é um rei enviado, né? Nós vamos comentar sobre isso daqui a pouco. E na leitura de hoje, que nós faremos em Lucas 1, 32 e 33, nessa temática vai falar sobre a restauração espiritual de Israel também. Então fique conosco aí. O tema do nosso trimestre fala da justiça divina, porque nós estamos trabalhando dentro de Ezequiel tematicamente. Então o pano de fundo de Ezequiel é escatologia bíblica, e o tema fala a justiça divina, porque todos os acontecimentos culminarão na justiça divina. Inclusive, eu creio na dispensação. Neste sentido, como teólogo, poderia dizer que sou dispensacionalista, porque eu entendo a organização dos acontecimentos em 7 etapas. A dispensação da inocência, da consciência, do governo humano, patriarcal, lei, graça e milenial. Nós estamos no presente momento na dispensação da graça, faltando a dispensação milenial. E é nessa dispensação milenial que ocorrerá a restauração de Israel. E restauração espiritual. E interessante que cada uma dessas dispensações termina com juízo. Por quê? Porque é dada uma oportunidade, existem regras a serem cumpridas, essas regras são descumpridas e quando descumpre vem então uma punição. A punição do presente momento da presente dispensação será a grande tribulação que culminará na batalha do Armagedon, e a punição do período do milênio será justamente Gog e Magog e o juízo final. Então é neste sentido, por isso que é a justiça divina o tema do trimestre. O subtema do trimestre fala da preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Então, se você é cristão, se você quer preparar-se para o arrebatamento da igreja e para as demais coisas que hão de acontecer, você deve estar focado no livro do profeta Ezequiel, especialmente nas lições que estão sendo apresentadas. O tema da semana já foi dito, restauração nacional e espiritual de Israel, e nossa leitura hoje, que também já foi dito, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 32 e 33. Observa aí, você tem 4 vídeos para trás, viu? Já tem 4 vídeos prontos, esse é o vídeo número 5. Nós faremos mais um, querendo Deus, que é o do sábado, então acompanhe, assista todos, estão todos na mesma capa. Deus continua abençoando o irmão Daniel, anjos, tem que colocar todos na mesma capa. Se inscreva aí no nosso canal, aproveitar para te convidar, se inscreva, compartilhe, curta, comente, fique conosco. A epígrafe da leitura de Lucas 1, 32 e 33 diz: essa promessa, qual promessa? Vamos comentar sobre ela. Essa promessa anunciada pelo anjo Gabriel, quem é Gabriel? Vamos falar sobre ele. Ainda não se cumpriu. Vamos ao texto, faremos a leitura no Evangelho de Lucas, na versão Almeida Revista e Corrigida, fazendo uso da Bíblia de Estudo Mateu Henry, editado pela Sociedade Bíblica do Brasil. Observa aqui o texto. Antes de ler, eu vou contextualizar para você. Maria, solteira, virgem, fiel,
em casa, recebeu a visita de um anjo. Quem é este anjo? Gabriel. Quem é Gabriel? O anjo mensageiro. As hostes angelicais estão organizadas em arcanjo, querubim, serafim e anjo. Todos são anjos. Mas neste sentido, da essência da palavra anjo, é mensageiro. E Gabriel, até onde a gente conhece da Bíblia Sagrada, no que nos foi revelado, é o único mensageiro. Toda vez que o Senhor Deus quer mandar mensagens aos homens, o Senhor manda por intermédio de Gabriel. Gabriel esteve lá no Antigo Testamento com Daniel e disse: Daniel, eu sou Gabriel e vim te trazer uma mensagem. E assim Gabriel aparece em vários momentos. Apareceu em sonho a José e apareceu antes a Maria no texto que nós vamos ler aqui agora. Então quem está falando com Maria é o anjo Gabriel, o mensageiro de Deus. Dentre muitas coisas que Gabriel fala, porque ele chega a Maria e diz: salve agraciada. Aí ele começa a descrever todos os detalhes. Mas nos versículos 32 e 33 do capítulo 1 do Evangelho de Lucas, ele diz: este será grande. Este quem? O filho que haveria de nascer de Maria. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Vão reconhecer que ele é filho do Altíssimo, não que ele seja filho de José. Ele não é filho de José. E vai reconhecer que ele é filho do Altíssimo. O próprio centurião, lá no momento em Mateus 27, a partir do capítulo 50, ou é 28, a partir do capítulo 50, disse bem assim: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Davi, seu pai, eu já expliquei, é ascendência. Todos os que estão acima, na ascendência, são chamados de pai. Todos os que estão abaixo, na descendência, são chamados de filho. Então, Jesus será chamado filho de Davi, descendente de Davi, que é seu ascendente. Será chamado, e o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Aí continua, versículo 33, e reinará eternamente na casa de Judá, e o seu reino não terá fim. Aqui nós temos algumas informações. Primeira informação: ele será reconhecido como Filho do Altíssimo, não tem outro. Em Hebreus você vai encontrar o texto: a qual dos anjos disse jamais, senta-te à minha direita? Porque o objetivo do escritor aos Hebreus é mostrar que Jesus é superior inclusive aos anjos. Outra informação importante aqui: ele é da casa de Davi. Vou te dar uma informação agora para você que gosta de ler Bíblia e gosta de pregar. Essa daqui, se você não pegar, você não pega nunca mais. Nos dias de Jesus, quem deveria estar sentado no trono de Israel, caso Israel tivesse seu poder político, seria justamente o próprio Jesus. Observe que quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, Jerusalém perdeu o poder político. Ela não reconheceu, não restaurou esse poder político ainda. Ela tinha na época as duas heranças, já comentei sobre isso. A herança política, ela poderia governar, dominar sobre sua nação, e a herança espiritual. Por quê? Porque eles ainda eram a agência, o canal de Deus na terra. Mas quando eles perderam a herança política, ficaram pendentes somente com uma herança que é espiritual. Todavia, quando trocaram Jesus por Barrabás, eles perderam também a hegemonia espiritual, abrindo esta oportunidade para a igreja. Pois bem, eles já retornaram o poder político, lá em 1948, com Oswaldo Aranha, já cumpriu-se Isaías 66:8, mas falta a herança espiritual. E esta herança espiritual será retomada justamente no momento, conforme a leitura anterior, no vídeo anterior, olha aí o nosso vídeo anterior, quando eles reconhecerem que Jesus Cristo é o Messias, quando eles então declararem que Ele é aquele a quem eles transpassaram, aí haverá o reconhecimento, iniciará o milênio e eles vão receber a herança espiritual, voltarão a estar de posse dos dois. Neste momento, quem estará governando sobre eles será Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele é o descendente de Davi, apto a sentar no trono. Se você ler no Evangelho de Mateus, que começa bem assim: esta é a geração de Jesus Cristo, tal, e vem subindo de Davi, passando por Salomão, descendo até José, chegando a Jesus. Jesus não é filho biológico de José, mas foi contado como filho de José. Então, de Davi, passando por Salomão, descendo até José, chega a Jesus. Quando você vai para Lucas, no capítulo 3, e nós estamos em Lucas capítulo 1, no capítulo 3 de Lucas, você vai ver o contrário. Você vai ver uma genealogia que parte de Jesus,
passa por Maria, você não vê lá o nome de Maria, você vai ver José, mas é porque mulher não contava a genealogia dela era transferida para o marido, então o marido tinha duas genealogias, a própria e a da mulher. Mas vamos lá, Jesus, José, Maria naquele momento ali, subindo até Natã, filho de Davi, parando Davi. Em outras palavras, se não trocassem Jesus por Barrabás, nos seus dias Jesus seria o descendente de Davi que estaria no trono. Isto vai se cumprir justamente lá no milênio. E o versículo diz assim: e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. Versículo 33. E reinará, é a outra informação, eternamente. Olha, qualquer um que tenha governado muito sobre qualquer reinado do mundo, dando aqui, tomando como exemplo Saul, Davi e Salomão, reinaram 40 anos. Davi, por exemplo, me parece que começou a reinar com 28 anos. Davi tinha 28 anos quando começou a reinar. Então, imagine, 28 ou 32, me passou agora na mente, não lembro exatamente não. Tinha 30 anos, tinha 30 anos, começou a reinar. Um homem que reina 40 anos e começou com 30 já está com 70, a vida não vai muito longe, então o reinado é curto. Mas aqui está sendo dito pelo anjo Gabriel, que veio direto do céu, que ouviu diretamente de Deus, Deus cujas palavras não caem por terra, diz que passa o céu, passa a terra, mas suas palavras permanecem. Este Deus disse ao anjo: vá lá e diga a ela, o reino dele será eterno, ele vai reinar eternamente sobre a casa de Jacó. Casa de Jacó, casa de Israel é a mesma coisa, nós já explicamos nos primeiros vídeos. O Senhor fez uma promessa a Jacó, leia lá que você vai encontrar lá, quando ele estava em Betel, certo? O Senhor disse: olha, vou trazer vocês de volta, e vocês vão ser abençoados. Está lá, está no primeiro vídeo dessa semana, quando nós lemos com base em Gênesis 28, versículos 13 a 15. Então a informação de que ele reinará eternamente é uma informação que casa com a ideia dele ser Deus. Ele vai reinar eternamente. Depois que ele sentar no trono, ainda haverá uma revolta, que é justamente Gog e Magog. Mas como ele estará no trono, já todo poderoso, porque ele disse depois da ressurreição: não me toque porque ainda não fui transformado. Quando ele estiver no trono, simplesmente vai mandar descer fogo e consumir todos os seus inimigos, conforme está lá em Ezequiel 38, 16 e em Apocalipse 20, me parece que o versículo número 8. Aí continua: e o seu reino não terá fim. É neste momento agora que ele, sentado no trono, cumpre a Israel a promessa da restauração espiritual de Israel. Que Deus te abençoe, fique conosco, logo mais teremos outros vídeos, acompanhe todos os nossos vídeos e seja abençoado. Se inscreve no nosso canal, compartilhe, curta, comente, e amanhã, querendo Deus, nós falaremos sobre a nova aliança envolve Israel e o mundo. Comentaremos sobre isso amanhã. Paz do Senhor.